Meu caro amigo, estudante de Direito, principalmente você que se prepara para concurso público, seja bem-vindo a mais uma revisão temática de processo penal. Sempre lembrando que as nossas revisões, elas podem ser acompanhadas através do nosso blog no www.atualidadesdodireito.com.br/Leonardo Machado ou então através do Facebook Leonardo Marcondes Machado. Anote aí, então, o tema de hoje. O tema de hoje é a eficácia da lei processual penal no espaço. Este é o nosso tema. Eficácia. O que é eficácia? Eficácia é a capacidade de produzir efeitos. Eficácia é a capacidade de produzir efeitos. Sempre lembrando que a norma jurídica ela pode ser limitada no tempo e no espaço. O que nós trataremos aqui é da eficácia no espaço, então dessa limitação espacial. Muito bem. Uma pergunta sempre recorrente em concursos públicos é qual o princípio que foi adotado no direito brasileiro no que se refere a esse tema. Ou seja, qual que é a regra que disciplina a eficácia da lei processual penal no espaço. A regra é a da lex fori, lei do foro. A regra do locus regit actum, ato regido pela lei do local. Também conhecido por princípio da territorialidade, ou princípio da absoluta territorialidade, ou territorialidade absoluta. O que isso quer dizer? Que a eficácia da lei processual penal brasileira está limitada ao território nacional. Então, se você quiser saber qual que é a lei processual penal aplicada a um determinado caso penal, basta que você verifique a lei do local do crime. É a lei processual penal do local do crime que deve ser aplicada. Bom, se nós estamos dizendo que o princípio é o princípio da territorialidade, nós temos que recordar o que é território, porque é exatamente nos limites do território que se aplica a lei processual penal brasileira, tá? Então, vamos recordar. O território, ele pode ser dividido em território em sentido estrito e território por extensão. Comecemos pelo território em sentido estrito. O que é o território em sentido estrito? O território em sentido estrito compreende, anote aí, solo e subsolo, espaço aéreo correspondente e mar territorial. Solo e subsolo, o espaço aéreo correspondente e o mar territorial. O solo e o subsolo é este espaço de terra entre os limites fronteiriços do Estado. É a terra limitada pelas fronteiras do Estado. O espaço aéreo correspondente é a porção atmosférica respectiva, sem limite de altura. E o mar territorial corresponde às águas internas e o mar até 12 milhas marítimas, contadas essas 12 milhas marítimas a partir da linha da baixa-mar do litoral continental brasileiro. Lembre-se disso. Isso é bastante importante na sua prova. O território em sentido estrito, ele compreende solo, subsolo, espaço aéreo correspondente e mar territorial. Eu tenho também o território por extensão. O território por extensão, ou território ficto, território jurídico, ele é dado pelo artigo 5º parágrafo 1º do Código Penal. Lembra-se dele? Dê uma olhada. O que estabelece o artigo 5º parágrafo 1º do Código Penal? Ele diz basicamente o seguinte, que eu considero como extensão do território nacional, em primeiro lugar,
as embarcações e aeronaves brasileiras, públicas ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Então, as embarcações e as aeronaves brasileiras, públicas ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, são território brasileiro por extensão. Aplica-se aos crimes cometidos no interior dessas aeronaves a Lei Processual Penal brasileira. Também é território por extensão, território ficto, território jurídico, as embarcações e as aeronaves brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então guarde isso. O território, ele pode ser em sentido estrito, também chamado de território natural ou geográfico, e território por extensão, território ficto ou território jurídico. Muito bem. Se o princípio é o da territorialidade absoluta, é possível falar em extraterritorialidade? Vamos lembrar o que é extraterritorialidade? Extraterritorialidade, extra, fora, significa a aplicação da lei processual penal brasileira a um crime cometido no exterior. Existe extraterritorialidade? A lei processual penal brasileira aplica-se a um crime cometido no exterior? Não, não existe em regra. Esta é a lição da doutrina majoritária. Não há que se falar em extraterritorialidade da lei processual penal brasileira. Lembre-se que, quando nós tratamos da lei penal, existe extraterritorialidade. Extraterritorialidade incondicionada e condicionada. Isso não ocorre com a lei processual penal. A doutrina, no entanto, ou parte da doutrina, enumera algumas exceções à extraterritorialidade. Ou melhor, alguns casos de extraterritorialidade da lei processual penal brasileira. Alguns casos em que a lei processual penal brasileira se aplicaria ao crime cometido no exterior. E quais seriam eles? O primeiro caso, o território nullius, ou território de ninguém. O território que não pertence a nenhum Estado. Seria uma primeira exceção. Exceção à territorialidade absoluta. A segunda exceção, quando o Estado estrangeiro concorda com a aplicação da lei processual penal brasileira no seu território. Então, quando há concordância ou autorização do Estado estrangeiro. E a outra exceção seria o caso do território ocupado durante o período de guerra. Então, se o Brasil ocupa um território durante o período de guerra, ele aplica a lei processual penal brasileira aos crimes cometidos naquele local. Tá? Essas três exceções são trazidas por parte da doutrina, por exemplo, por Fernando da Costa Tourinho Filho, e há um quarto caso, uma quarta exceção à territorialidade absoluta, que parte da doutrina também menciona, que seria o caso da cooperação jurídica internacional, da cooperação processual internacional. Exemplo, o cumprimento de uma carta rogatória. Lembra? Carta rogatória, quando eu preciso praticar um ato processual no exterior. Neste caso, diz parte da doutrina que seria uma exceção à territorialidade absoluta. Meus amigos, isto era o que nós tínhamos para falar nessa nossa rápida revisão sobre a eficácia da lei processual penal no espaço. Muito bem, agradeço e até a próxima. Um grande abraço.